Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 353 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 39 e 40 do livro do Êxodo. Esse é o fim da narrativa de Êxodo, onde nós vemos os últimos detalhes do tabernáculo sendo narrados, não na instrução que Deus deu a Moisés, mas na confirmação de que Moisés e o povo de Israel de fato fizeram para o tabernáculo da exata forma como Deus havia estipulado. Nos capítulos anteriores, isso tinha sido confirmado em relação aos móveis do tabernáculo, em relação à coberta de peles, às cortinas, ao véu, à mesa, o propiciatório, a arca, o candelabro, o altar de incenso, o altar do holocausto, a bacia de bronze, o átrio, o reposteiro e tudo mais. Agora no capítulo 39, nós temos essa mesma confirmação em relação às vestes dos sacerdotes e um resumo geral de toda a obra. No entanto, um artifício literário importante é usado aqui neste capítulo. Se você perceber, o versículo 5 termina com a expressão segundo o Senhor ordenar a Moisés. O versículo 7, segundo o Senhor ordenar a Moisés. O versículo 21, segundo o Senhor ordenar a Moisés. O versículo 26 também o 29, também o 31. E você vai ter então um resumo final disso no versículo 32, onde vai se dizer que os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mais duas outras vezes lá nos versos 42 e 43. É para deixar muito claro, no fim da narrativa da construção do tabernáculo, que tudo foi exatamente feito segundo o Senhor havia mandado. Então você conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes exatas, em que esta palavra, segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim foi feito. E isso, para o povo que estava vendo o tabernáculo sendo construído e que já tinha tomado contato com a narrativa de Gênesis da criação, isso fazia um paralelo muito forte com a narrativa da criação, onde lá em Gênesis 1 nós temos por várias vezes nos dias da criação: disse Deus, seja feito assim, 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 e assim se fez. Essas palavras disse Deus e assim se fez são o refrão dos dias da criação. E aqui há um refrão nos dias da construção, nas etapas da construção do tabernáculo, onde se diz, foi feito segundo o Senhor mandou a Moisés. Esse paralelo então ficaria evidente na mente dos ouvintes, dos leitores deste livro, e sugeriria então que Moisés pode ter descrito as coisas desta forma de propósito, mostrando que aqui então estávamos reestruturando o universo como um lugar de habitação de Deus. Um lugar onde aquele privilégio do Éden começava a ser recuperado, porque então estaria sendo criado aqui um lugar em que Deus habitaria novamente com o seu povo, o tabernáculo. Tudo isso então faz bastante sentido e fica mais claro ainda quando você vê no verso 33 do capítulo 40 a frase, assim Moisés acabou a obra. E as palavras de Gênesis 2:1 são bastante semelhantes. Assim foram acabados os céus e a terra, em Gênesis 2:1. Então você percebe bastante esta semelhança. Porém, o que aconteceu para que isso fosse restaurado? Lá no Éden, a perda se deu quando o homem não atendeu às orientações de Deus. Aqui, no deserto do Sinai, a recuperação aconteceu exatamente porque os homens, o povo de Israel, atendeu especificamente a todas as ordens, as detalhadas ordens de Deus. Então agora você tem a presença de Deus no meio do povo como um resultado da fidelidade do povo de Israel às instruções divinas que foram dadas por meio de Moisés. Se Adão desobedeceu, agora você tem e então isso causou separação. Agora, depois de todo o episódio do bezerro de ouro e a crise se Deus haveria de habitar no meio do seu povo ou não, mas com a consequente intercessão de Moisés, agora Deus vem e habita no meio do seu povo como resultado da obediência dos israelitas. Finalmente o Deus da aliança está habitando no meio do seu povo. Foi um processo demorado que levou cerca de 9 meses, porque você sabe que os filhos de Israel chegaram ao Monte Sinai 3 meses depois de terem partido do Egito.
E o capítulo 40 nos informa que o tabernáculo foi erguido no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano em que eles haviam saído do Egito. Então, o tempo aproximado de construção do tabernáculo é de 9 meses. E, ao final disso tudo, o que é que nós temos? Nós temos a casa de Deus inaugurada no meio do povo de Israel, a glória de Deus enchendo o tabernáculo, e nós vemos aqui então que os filhos de Arão e o próprio Arão terão de ser consagrados para oficiar no tabernáculo, e que Moisés ainda está aguardando permissão para entrar na tenda da congregação, tendo em vista que a casa foi construída, Deus entrou nela em primeiro lugar, mas de que maneira o povo, Moisés, Arão, os sacerdotes, estarão ali em contato com Deus nesse tabernáculo? Isso tem que ser regulamentado. E são estas as instruções que Deus vai dar ao seu povo no livro do Levítico. Então, Levítico é um livro que se refere aos levitas, a instrução que os sacerdotes terão que obedecer, que o povo terá que obedecer para habitar com o Deus Santo, nesta casa que ele agora inaugurou na presença do seu povo e no meio do seu povo. O povo vai caminhar com a direção de Deus, vai seguir a nuvem de Deus que dá sombra durante o dia e dá luz e calor durante a noite, e isso vai ser possível mediante a obediência às regras de Deus. Mais uma vez, então, nós precisamos prestar atenção que as coisas são do jeito de Deus. E o livro de Levítico vai nos mostrar como é que Deus vai se relacionar com o seu povo, tendo em vista que, de fato, ele começa já nos primeiros versículos, dizendo que o homem tem que obedecer essa regra, para que o sacrifício seja aceito a favor dele, para que o homem seja aceito perante o Senhor. É o que nós lemos no verso 3 do capítulo 1. Mas o livro de Levítico é assunto para começarmos amanhã. Hoje nós vemos que aquela criança que foi preservada por Deus de maneira sobrenatural, há 80 anos atrás, passou os seus 40 primeiros anos como príncipe no Egito, sabia de alguma maneira da sua origem, da sua missão, e então matou um egípcio, mas perseguido por Faraó, se escondeu em Midian. Lá, como pastor de ovelhas, foi encontrado por Deus e mandado de volta. Passou cerca de 1 ano e meio realizando pragas e mostrando a glória de Deus no meio daquela nação poderosa, o Egito. Tirou o povo de Israel, levou o povo até o Monte Sinai, celebrou a aliança de maneira formal. Viu o povo quebrar essa aliança, mas intercedeu junto a Deus e obteve a restauração dela. Agora, esse homem supervisiona e termina a construção do tabernáculo. Deus habita no meio do seu povo. Falta ainda um período de outros 40 anos, em que nós vamos ver ele liderando o povo de Israel pelo deserto, numa história que começa a ser narrada a partir do livro de Levítico, onde as normas de conduta do povo de Israel durante a sua peregrinação serão dadas. É isso que a gente estudará a partir de amanhã, se Deus nos permitir. Por hoje é só. Boa leitura para você e até lá, se Deus quiser.